E aí, campeão? E aí, campeã? Eu sou o Rodrigo Melo e você está aqui no canal Deus é Bom. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa série de reflexões que a gente está fazendo em todo o Salmo 23, isso mesmo, todo o Salmo 23. Já falamos sobre o verso 1, já falamos sobre o verso 2 e hoje nós vamos falar sobre o verso 3. Se você não acompanhou as reflexões passadas, os episódios passados, a gente está tirando aí cada verso, dividindo em episódios, um verso, um episódio, e você pode acompanhar aí também aí, no Spotify, aqui no YouTube, e está sendo muito legal e Deus tem edificado muita gente e vai falar com você também. Hoje nós vamos falar sobre o verso 3 que diz: Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Então vamos tirar aqui. Em primeiro lugar, Ele restaura a minha alma. A gente viu no verso de número 2 que ele começa dizendo assim: Ele me faz deitar em verdes pastos ou pastos verdejantes, dependendo da sua tradução, ok? Só que agora ele está dizendo: Ele restaura a minha alma. Verso 2, ele fala sobre o descanso do físico. Verso 3, ele agora vai trazer sobre a restauração da alma. Isso mesmo, ele refrigera, ele restaura. O descanso da alma é um pouco diferente aqui, vamos lá. Descanso para o físico, ele está dizendo, ele me faz deitar. Ou seja, então, para eu descansar o meu corpo, o que eu preciso fazer? Uma boa noite de sono. Você consegue descansar? Você consegue descansar. Você está num lugar tranquilo, você está num lugar calmo, você consegue descansar neste lugar. Só que o cansaço na alma, dessa restauração que ele está dizendo aqui, é um pouco mais complexo, porque às vezes, para o cansaço na alma, o alívio que se precisa não é tão simples como o cansaço do físico. Você deitou, tem gente que consegue descansar com mais 6 horas de sono, tem gente que consegue descansar com 7 horas, dormindo 8 horas. E só que, às vezes, mesmo você conseguindo descansar o corpo, já viu quando você ainda sente que você está sobrecarregado? Você não consegue entender porque mesmo descansando, mesmo tendo tudo o que você sempre desejou, mas você ainda se sente sobrecarregado. O que é isso? Esse talvez seja o cansaço na alma. Esse talvez seja o cansaço na alma. Aí o salmista, ele está dizendo, Ele, o Senhor, que é o seu pastor, refrigera a minha alma, refrigera a alma, traz o refrigério para a alma da ovelha. O que é esse refrigério? O refrigério é o alívio na alma, sabe? É quando o Senhor, ele tira o peso, é tirado um peso de nós, sabe? Você está, por causa da pressão, sabe, por causa dos problemas, você se sente sobrecarregado, você se sente... É muito mais do que estar cansado, é estar sobrecarregado. Você sente esse peso esmagando você e você não consegue se livrar disso. Só que o salmista está dizendo aqui o segredo para você encontrar alívio na sua alma. Ele está dizendo, o segredo está lá e a gente volta no verso 1. É fazer do Senhor o seu pastor. É fazer do Senhor o seu pastor, porque Ele traz alívio, traz restauração para a sua alma. Então, o cansaço do físico, uma boa noite de sono resolve. E o cansaço na alma? Deus tem para você. Deus tem alívio. Deus tem descanso. A própria palavra vai nos dizer isso. Quando Jesus vai falar sobre, lá em Mateus 11, 28, você pode acompanhar comigo, Jesus vai dizer, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso. Ele diz mais, versículo 29 e versículo 30, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E ele vai dizer, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então Jesus ele vai trazer para você aquilo que essa restauração que a sua alma precisa, que você tem procurado. Você tem procurado em um monte de lugar, você não tem encontrado. Jesus está dando um segredo para você. Jesus está trazendo a solução para tirar esse peso de você. Está dizendo lá, venham a mim. Em primeiro lugar, para você encontrar restauração para a sua alma, você precisa ir a Ele. Foi isso que eu disse ainda há pouco, você precisa vir a Ele. Ele está dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa? Se você for a Ele, eu darei descanso a vocês. A promessa de quem for a Ele é descanso. Em primeiro lugar, é ir a Ele, porque quem vai a Ele encontra descanso. Aí Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Isso é interessante. O que é jugo? Jugo é aquela peça que une dois bois e eles vão caminhando lado a lado, puxando uma carroça. Já viu? Quando os bois estão carregando uma carroça, sobre os bois, você tem um jugo que une os bois, para que eles possam caminhar. Já ouviu falar sobre jugo desigual? O jugo desigual é quando você está caminhando com alguém que não tem o mesmo preparo, não tem a mesma visão, não tem o mesmo propósito, não está tão bem preparado como você imagina. Um boi muito forte com um boi fraco. O boi forte vai acabar levando a carroça pelos dois, porque o boi fraco não vai aguentar. O animal fraco não vai aguentar. Então Jesus está dizendo em segundo lugar, tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está dizendo, pega o meu jugo, joga esse jugo fora. Tomem o meu jugo. Por quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, comigo a caminhada é mais leve. Comigo você encontra descanso. Comigo você vai conseguir caminhar, você vai conseguir sem tropeçar. Então eu preciso pegar o jugo de Jesus. Sabe, é fazer da vida, é seguir os passos de Jesus. Sabe, é caminhar do lado dele, é caminhar com ele. Não só ir a ele, olha só, é não só ir a ele, vinde a mim, mas é tomar o jugo, ou seja, é caminhar do lado. É caminhar sobre os propósitos dele, sobre as perspectivas dele, sobre a palavra dele. Porque quando eu tomo o jugo, eu encontro descanso para a minha alma, pois ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, então vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, para a gente já passar para a parte B. Em primeiro lugar, como é que eu encontro alívio? Em primeiro lugar, é o vinde a mim, é o ide a Jesus, é ir a Jesus. Em primeiro lugar, ir a Jesus, para que eu encontre descanso. Segundo lugar, tomar o jugo de Jesus, é colocar sobre mim um jugo de Jesus, caminhar do lado. É dizer, Jesus, os seus propósitos agora são os meus propósitos. Os seus sonhos são os meus sonhos. Eu quero caminhar em direção àquilo que você tem para mim. Aí ele diz, aí sim, você vai encontrar alívio para a sua alma. Aí você vai estar revigorado. Aí você vai estar de pé. É isso que o salmista está dizendo, e a Bíblia, ela nos dá esse segredo para encontrarmos alívio, para encontrarmos descanso. E em último lugar, ele vai dizer, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Por que ele está dizendo aqui, me guia pelo caminho da justiça? A ovelha, ela tem uma característica, que a ovelha ela precisa de um pastor para guiá-la, porque ela se perde facilmente. A ovelha se perde facilmente. É uma característica da ovelha. Se ela não estiver sendo guiada por um pastor, e se ela se perder no meio do caminho, ela não consegue encontrar o caminho de volta do aprisco. Ela precisa de alguém para que possa buscá-la. Já viu aquela parábola que Jesus ele conta da ovelha perdida? É isso mesmo, a ovelha se perdeu e é ele que vai atrás da ovelha. É ele que vai procurar
e quando ele encontra, ele traz a ovelha de volta. A ovelha, ela tem essa característica, ela se perde facilmente. Ela precisa estar em um rebanho, sendo conduzida por um pastor para que ela não se perca. Sabe, nessa perspectiva, porque Davi conhece ovelha, Davi foi pastor de ovelha, então ele conhece a ovelha. Ele conhece esse relacionamento pastor e ovelha. Mas por que Davi ele vai dizer, me guia no caminho da justiça? Sobre outro detalhe também, que eu esqueci, mas eu lembrei aqui, a ovelha também ela não consegue perceber o caminho, sabe? Ela não consegue perceber os perigos do caminho. Ela não tem essa percepção dos perigos do caminho. Tanto é que se ela estiver caminhando em direção ao precipício, a probabilidade dela ir em direção ao precipício e cair é grande. Então é por isso que o salmista vai dizer, me guia no caminho da justiça. Então, o risco, ela não consegue medir os riscos no meio do caminho. Então, é bem provável que ela caia se ela estiver sozinha. É por isso que ela precisa de um pastor para guiá-la. E por que agora, para a gente poder refletir, por que a gente precisa de Cristo como pastor? Por que a gente precisa, sabe, de Cristo como nosso pastor? Porque a gente tem que prestar atenção no seguinte, o homem, quando, após o pecado, há uma tendência natural da sua carne, dos seus impulsos, pelo pecado, a errar o caminho, a errar o alvo com facilidade. Já viu a luta da carne e espírito? Todo dia há um anseio pelas coisas da carne, a sua carne, para praticar as obras da carne, para te levar a agir conforme a carne. O apóstolo Paulo, ele vai mesmo dizer mais ou menos sobre isso, sabe? O bem que eu quero às vezes não consigo, o mal que eu não quero às vezes está diante de mim, é por causa desse impulso, sabe? Em errar o caminho, em errar o alvo, sabe? Por causa do pecado, o nosso sentimento de justiça, ele foi corrompido. A Bíblia, ela mesmo vai dizer que tem caminhos que para o homem parece correto, parece certo, mas o seu final é de morte. É por causa desse senso de justiça em nós que foi corrompido. E a gente a cada dia precisa estar em santificação e sendo guiado pelo nosso pastor para que a gente não saia do caminho, para que a gente permaneça no caminho, em direção ao alvo, sabe? Tem caminhos, como diz aqui Provérbios 14:12, Provérbios capítulo 14, versículo 12, que eu acabei de ler. Tanto é que tem caminhos às vezes que a gente acha que é o melhor caminho, tem decisão que a gente acha que é a melhor decisão, só que na verdade são decisões e são caminhos que a gente trilha que vão nos levar à morte, vão trazer consequências ruins, tá? E a gente tem 2 exemplos, eu quero falar rapidamente sobre 2 exemplos de pessoas que acharam que estavam tomando as melhores decisões, achavam que estavam trilhando os melhores caminhos, só que acabaram quebrando a cara. Isso mesmo, quebrando a cara. O primeiro deles foi Ló. Os pastores de Ló e Abraão brigam, sabe? Abraão vai chegar, não é certo. A gente não vai, para não criar um conflito maior, para que os nossos empregados não briguem mais. Escolhe o seu caminho, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Só que Ló, ele vai olhar, antes de decidir, ele vai olhar e ele vai ver as campinas de Sodoma e Gomorra, que são campinas belas. Só que o texto vai dizer que naquelas campinas e para onde Ló decide ir, são pessoas perversas que moram ali. E isso trouxe consequências ruins para a vida de Ló. Ló colocou a sua família no meio de pessoas perversas. O que aconteceu no final? Quando os anjos vão resgatar Ló, porque Deus vai destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. A esposa de Ló, a ordem de Deus foi clara, não olhe para trás. A esposa de Ló olha, o que acontece? Ela vira estátua de sal. Por causa dessa perversidade, depois as filhas de Ló, elas embebedam o pai e elas ficam grávidas do pai. Mas tudo isso tem um começo, porque Ló lá atrás,
ele tomou caminho que, para os seus olhos, pareciam a melhor escolha e a melhor decisão, mas só que o final foi de destruição. Sabe, o segundo exemplo disso que a gente está falando aqui é a parábola que Jesus conta do filho pródigo. Isso mesmo, a parábola do filho pródigo. Filho pródigo, ele está na casa do pai, então ele decide pegar a herança, pedir a sua parte na herança do pai, pelo qual ele não tinha direito. Ele achou que ele tinha que viver a sua vida, ele achou que tinha que trilhar os seus caminhos, não estar mais sob a direção e sob os cuidados do pai. Ele pega a sua parte e ele sai. Ele gasta tudo aquilo que ele tinha, ele gasta com meretrizes, ele gasta da forma em que ele entende e ele vai viver da forma em que ele compreende, que acha que é o certo para ele. Só que o tempo se passa. O dinheiro que ele tinha, a riqueza que ele tinha se acaba. Os amigos que ele tinha se acabam. Ele agora está cuidando de porcos e ele deseja comer a comida de porcos. Sabe, nem aquilo para ele é dado. Aí então ele cai em si. Poxa, eu fiz a pior escolha da minha vida, que foi sair da casa do pai. É por causa disso. Porque, às vezes, se a gente não tomar cuidado, isso acontece com a gente também. Porque tem caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, caminhos retos. Às vezes a gente acha que está tomando a melhor escolha. E o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? É perguntar: Espírito Santo, essa é a melhor decisão? Espírito Santo, é isso que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, será que é por esse caminho que o Senhor quer me conduzir? Nós temos um Deus que se comunica conosco, está acessível. Os seus ouvidos, como diz Isaías, não estão agravados para que não possam ouvir. Ele sempre está disponível para nos ouvir. Basta clamarmos ao nome dele. O véu se rasgou, o caminho abriu, querido. Tudo novo, tudo consumado está. O caminho que abriu pelo sangue de Jesus. Nós temos um pastor que cuida, que zela e que nos guia pelo caminho. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Sem Jesus, querido, o homem está perdido. Aquele que segue a Cristo, isso é interessante, ele nunca vai estar perdido. Sabe por quê? Jesus ele vai dizer, João capítulo 8, versículo 12, diz: quem me ama, jamais andará no escuro. Quem está no escuro está perdido. Quem está no escuro não sabe para onde vai. Quem está no escuro acha que está tomando a melhor decisão, mas só que ele pode estar tomando a pior decisão que pode comprometer o seu futuro. Mas aquele que está em Cristo jamais andará em trevas. Por quê? Ele se torna luz, como Jesus é luz. Agora ele está na luz. Aleluia, está vendo como é maravilhoso você ter Deus, você ter a Cristo como seu pastor? Porque nele nós encontramos alívio, descanso, e ele sempre vai nos guiar para o caminho correto. E por causa de quê? Qual é a motivação? É porque a gente é bom? É porque a gente é a casinha favorita? Não, querido, não é isso. Não é isso. Aí o texto termina dizendo: por amor ao seu nome. Não é por causa do que nós somos, não é por causa do que ele viu em nós, mas é por causa do que ele é. Ele nos ama porque ele é amor. Não porque nós merecíamos, não porque nós merecemos. O que nós merecíamos era a condenação. O que nós merecíamos por causa dos nossos delitos e pecados era tudo o pior castigo possível por causa do nosso pecado. Mas porque ele nos amou, porque ele nos ama, ele nos guia. É por causa do que ele é. O amor dele transborda e nos atinge, de forma de que porque ele nos ama, é por causa do que ele é por isso que ele cuida de nós, trazendo descanso e alívio para a nossa alma e nos guiando diante do caminho que ele tem para nós. Então, se você não tem a esse Deus, a esse Jesus como seu pastor, não espere mais um segundo, não. Tome a decisão hoje mesmo de fazer Jesus como seu pastor, porque ele sim sabe o que é melhor para você. Amém, queridos? Porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus
é bom.